Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, depois de um bom tempo aqui sumido, deste canal, por questões da minha faculdade, eu até iniciei um curso, de escatologia católica que não passou da primeira aula porque eu não tive mais tempo de postar conteúdo no canal por causa dos meus estágios, da faculdade. Mas enfim, hoje eu estou aqui depois de um bom tempo para iniciar mais uma catequese. E essa catequese vai ter como tema, o purgatório, Eu estava falando de escatologia católica e eu vou continuar falando, sobre o purgatório, um tema que foi praticamente esquecido dentro da igreja, Não se fala mais de purgatório, não se fala mais desta realidade após a morte, desse estado intermediário, Por causa de interferência do moralismo exagerado, da teologia da libertação, Por causa de inserções de pregações mais pentecostais, Por muitas das vezes influência até mesmo do protestantismo dentro da igreja, temas como purgatório, indulgências, tesouro, de indulgências, penas temporais, penitências, obras de misericórdia, Tudo isso foi deixado de lado, E o meu canal foi criado com o objetivo de tentar resgatar um pouco esses temas, resgatar um pouco essas temáticas que foram deixadas de lado. E o tema que eu irei falar hoje é sobre o purgatório, Lembrando que não vai ser um vídeo apologético, vai ser um vídeo catequético em que eu vou explicar um pouquinho da fundamentação bíblica do purgatório. Alguns protestantes, nossos irmãos separados, dizem que o purgatório é uma invenção da Idade Média ou é uma invenção lá do povo judeu, do livro de Macabeus, livro apócrifo, segundo eles, Mas hoje eu vou usar o livro de Lucas, o Evangelho, para provar que o purgatório existe até mesmo no Evangelho de São Lucas, tá? Eu já postei um vídeo em que Jesus fala sobre o purgatório e nesse vídeo aqui eu vou me aprofundar um pouco mais nesse tema, tá? Se você tem sua Bíblia e quiser acompanhar, eu estou usando aqui a tradução da Bíblia Pastoral, que o texto da Pastoral, as notas de rodapé eu não me responsabilizo, mas o texto em si eu gosto muito, tá? Vou pegar aqui Lucas, capítulo de número 12, Lucas, capítulo 12, versículos de 41 em diante, Diz o seguinte para nós, Lucas 12, 41. Pedro então disse, Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos, O Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor deixará como responsável sobre seu pessoal, para lhes dar a ração de trigo no tempo certo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Eu lhes garanto, ele o deixará como responsável sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em seu coração, meu senhor vem tarde, e começar a espancar os servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará a sorte dos infiéis. Aquele servo que, conhecendo a vontade de seu senhor, mas não se preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado com muitos golpes, Mas aquele que, não conhecendo, tiver feito coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais lhe será exigido. Isso são para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, é importante nós entendermos algumas coisas inicialmente. Esta passagem bíblica é uma passagem escatológica. Escatologia, para quem não acompanha os meus vídeos, é o ramo da teologia que fala das últimas coisas, ou seja, a morte, o juízo particular,
juízo final, o céu, o inferno, o purgatório, o paraíso, enfim, esses temas voltados para o fim do ser humano, tá certo? E veja que nessa passagem, começando aqui no versículo de número 41, o texto nos diz o seguinte: Pedro então disse: Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos? E o que o Senhor responde? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor deixará como responsável sobre o seu povo? Ou seja, essa parábola é para os cristãos, os servos de Deus responsáveis por evangelizar o povo de Deus, né? E aí o texto diz o seguinte no versículo de número 47. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor, mas não se preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado com muitos golpes, ou muitas vezes. Note você que o texto não diz que o servo será chicoteado para sempre, mas ele diz que vai ser chicoteado muitas vezes. Logo, esse castigo não pode ser um castigo eterno, tem que ser um castigo temporário, tem que ser um castigo no estado intermediário. Logo, esse castigo de muitos golpes não pode ser o castigo que os infiéis vão receber no fim dos tempos, né? Então nós já sabemos que essa punição que Deus está falando é uma punição intermediária, não é uma punição eterna. Logo, nós podemos ver que o versículo de número 43 diz o seguinte para nós: Aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim, eu lhes garanto. Vamos ver o versículo de número 42. O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor deixará como responsável sobre seu pessoal para lhes dar a ração de trigo no tempo certo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Eu lhes garanto, ele o deixará como responsável sobre todos os seus bens, ou seja, ele vai receber o paraíso. Mas se aquele servo disser em seu coração: Meu senhor vem tarde, e começar a espancar os servos e servas, a comer e a beber, e a se embriagar, o senhor daquele servo virá num dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará a sorte do infiel. O que é a sorte do infiel? É o inferno. Então, o Senhor vai chegar num momento inesperado, né? Ou seja, no momento da morte você vai se encontrar com o teu Senhor. E se você tiver agido conforme a palavra de Deus, você vai receber todos os bens do teu Senhor, ou seja, os céus. Se você tiver agido de maneira incorreta, você vai receber o castigo, você vai para o destino dos infiéis, ou seja, o inferno. Mas tem aqui uma terceira forma de punição, um terceiro caminho, podemos assim dizer. Vamos continuar lendo, né? Aquele servo que, conhecendo a vontade de seu senhor, mas não se preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Veja, o texto não diz que ele vai para o destino dos infiéis. O texto diz que ele vai ser punido muitas vezes, vai ser castigado muitas vezes. E qual é o objetivo de um castigo? É reparar, é fazer com que aquela pessoa pague pelas faltas que ela cometeu. Então veja, esse texto aqui deixa claro que existe um terceiro estado, que é o estado intermediário que nós chamamos de purgatório. E para entender o purgatório de maneira eficaz, eu costumo dizer que você precisa entender um pouco mais sobre a teologia, sobre o estudo do pecado. O pecado, para falar de uma maneira bem didática, bem catequética, ele tem uma dupla face. É como a moeda, tem duas faces. O pecado tem a culpa e tem a responsabilidade. E é muito importante que você entenda isso. Quando você mata alguém, você se torna um assassino, ou seja, você é culpado pela morte de alguém. Tá certo? E o seu ato de matar tem uma consequência, que é a morte do teu semelhante. Ora, quando você se arrepende dos teus pecados,
a tua culpa vai para a cruz de Cristo. Isaías diz que Jesus carregou sobre ele as nossas culpas. Mas além da culpa, nós temos a consequência, que é a morte daquela pessoa. Ora, não é porque você se arrependeu que aquela pessoa vai ressuscitar. Não, a consequência ela continua lá existindo. Por isso você tem que pagar pelas consequências que o teu pecado causou. Você tem que reparar. É como Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, se eu não estou enganado, diz para Jesus: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou pagar 3 vezes mais. Ou seja, ele quis reparar as consequências do seu pecado. A igreja crê que existem 2 formas de reparar as consequências do teu pecado. Uma é por meio das indulgências plenárias, ou seja, são obras de misericórdia ligadas à conversão de vida, ligada à oração, à comunhão, à confissão, enfim. Eu não vou falar muito sobre isso, mas basicamente você vai tentar reparar os teus pecados em vida por meio de obras de misericórdia e de práticas espirituais. Se você não conseguir reparar todos os teus pecados em vida, você vai ter uma segunda oportunidade, que é após a morte. E essa segunda oportunidade, esse segundo estado de purificação, que o texto aqui diz que vai ser feito por meio de açoites, ou seja, você vai ter que pagar pelos seus erros, né? A igreja chama de purgatório. Embora o termo purgatório não exista na Bíblia, o conceito doutrinário existe. A ideia de uma purificação após a morte, a ideia de que você tem que pagar pelos teus pecados após a morte e só depois disso poder entrar no reino dos céus, ele é fundamentada, essa ideia é fundamentada na Sagrada Escritura, é fundamentada na Bíblia, é fundamentada na palavra de Deus. Tá bom? Se você observar, você pode fazer esse exercício de pegar as parábolas que falam dos castigos, né? Você vai ver que em determinado momento a Bíblia vai falar de um castigo eterno, né? Fala que você vai queimar eternamente no fogo do inferno, fala que você vai ficar no local onde tem choro e ranger de dentes, mas vira e mexe, você vai achar algumas passagens em que o texto diz que você vai ter que ficar lá até pagar todos os seus pecados, ou seja, todas as suas dívidas. Então, esse local onde você fica até pagar todas as suas dívidas, a igreja chama de purgatório, um período de purificação, de santificação. E aqui, para terminar, eu gostaria só de comentar uma pregação, né, que muitos padres fazem de maneira até bem intencionada, mas acabam passando uma ideia errada. Muitos padres dizem: se uma pessoa ficou a vida toda em pecado, nunca procurou a igreja, e depois da morte quer procurar a igreja, né? Os familiares procuram para rezar missa de 7 dias, de 15 dias, de um mês, de um ano, ele diz que não vai, porque a pessoa morreu em pecado, né? Esse tipo de doutrina tem um pequeno problema. Por quê? Porque eles se esquecem que a pessoa pode se arrepender no último momento, no momento final, antes da morte. E se ela se arrependeu no último instante, ela tem direito de ir para o céu, pois ela se arrependeu e os seus pecados, a culpa dos seus pecados foram colocados na cruz de Cristo. Mas como aquela pessoa teve uma vida toda de pecado, com certeza é aquela pessoa que mais precisa de oração, porque vai ser aquela pessoa que vai demorar mais tempo para conseguir reparar toda a consequência do seu pecado. Então, sim, aquelas pessoas que não pisam na igreja são quem mais precisam de oração. O próprio Jesus disse: eu não vim buscar os justos, mas os pecadores. São os pecadores que precisam de purificação, são os pecadores que precisam de oração. Se você gostou dessa catequese, compartilhe com todos os seus amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.